Oi, professor, voltamos. Voltamos. Ótimo. Professor, nosso segundo ciclo vai ser mais curto, mas vai dar para a gente ainda tratar de coisas importantes. Professor, isso aqui não é um curso sobre racismo estrutural, eu estou fazendo um bate-papo aqui, Sim. mas eu não resisto ao desejo de pedir ao senhor que, com tanto desserviço que está sendo prestado, que a gente tem visto, principalmente nesses tempos de pandemia, que o senhor fizesse de maneira muito sucinta, né, em linhas gerais mesmo, uma distinção para as pessoas entenderem sobre essas terminologias que estão muito em voga hoje: racismo estrutural, racismo institucional, racismo comportamental, em linhas gerais mesmo. E houve até um tema agora sobre o tal do racismo recreativo, que vai um pouco de encontro ao que o senhor está dizendo sobre as piadas e tal, as brincadeiras, né? Então aí já tem 4 campos aí que a gente poderia passar horas conversando, né, professor? Mas se eu pudesse, de maneira bastante sucinta, trazer para os nossos amigos que estão nos acompanhando como são essas distinções, como são esses campos e como eles se reproduzem, é bacana porque aí as pessoas, ao sair na rua, vão estar muito mais atentas e vão poder ajudar, né? Vão poder contribuir com a nossa imperiosa necessidade de extirpar essa coisa da sociedade o quanto antes possível. Bom, primeiramente, assim, é importante a gente fazer uma distinção de 3 termos, né, que são colocados como sinônimos e não são, que é preconceito, discriminação e racismo, tá? São diferentes. O preconceito, a palavra é preconceito. Quando eu crio um conceito, uma ideia, antes de conhecer, tá? Eu generalizo ideias, valores, etc., contra um certo grupo social, né? A partir de estigmas, etc. Então você começa a conceituar aquele grupo social a partir, né, do preconceito. Por que eu estou colocando isso? Porque é muito comum você observar, né, fala, não é só o negro de preconceito, tem contra o nordestino, contra o japonês, etc. e tal. Existe, claro, sem dúvida que existe. É verdade. Né? Por exemplo, tem uma brincadeira, uma piada babaca, né? Japonês tem um pau pequeno, etc. Tem essa bobagem e tal, né? Claro, eu imagino que uma pessoa que é oriental, tal, fica ofendida uma brincadeira dessa, né? E é justo que ela faça e, né, aponte isso, né? Que não rejeite isso. Aquela brincadeira idiota lá do ministro das Relações Exteriores com os chineses, né? Com Cebolinha, trocar R pelo L, né? Uma estupidez, né? Um idiota. Mas E o contrário, por incrível que pareça, também ofende, porque o Lukaku, o jogador que hoje joga na Inter de Milão, e à época ele jogava no Manchester United, ele recorrentemente sofria gritos da torcida sobre ele ter o membro avantajado, e ele ficava super incomodado com isso, e pediu para a torcida parar de ficar reproduzindo esse estereótipo, né, professor? Isso, que é a animalização, né? Então, veja, no caso, por exemplo, aquela coisa estúpida do Weintraub, né, contra o chinês, que é uma bobagem, Exato. né, então. Agora, veja, por que preconceito não é racismo? Porque, veja só, esse tipo de brincadeira, de preconceito, etc., condenável, sem dúvida, não estou dizendo que não é, não significa que há uma estrutura racista contra chineses e japoneses que impedem, por exemplo, esse grupo social entrar no estado de bem-estar social, de ter oportunidades, tudo isso, ok? Então, veja só, a brincadeira, a piada contra japonês, contra chinês, etc., ele não se estende, por exemplo, a polícia parar um japonês que está com um carro na rua, né? De impedir que esse grupo tenha emprego, etc. E é só para dar um exemplo, né? Vou pegar um dado objetivo do Brasil, né? Um dado objetivo. A população japonesa, né? Vou pegar o japonês, né? Chegaram no Brasil no final do século XIX e no século XX, tá? A imigração, né, japonesa, para trabalhar no campo. E eram pobres, japoneses pobres, camponeses, iam para cá, uma condição bastante complicada, né? Bastante complicada. Aquele filme Gaijin, né, da Shizuko Yamazaki, mostra bem a história da imigração japonesa. Eles não eram bem-vindos aqui, né? Havia, inclusive, restrições a isso. Vem para cá, né? Trabalha numa situação bastante complicada, tal, tudo isso. Mas veja, né? O fato de ver essa condição e o fato do Estado incentivar a imigração na política de branqueamento da população brasileira, que o projeto de incentivo à imigração tinha um objetivo nítido de branquear a população brasileira, impedir o acesso do homem negro, da mulher negra ao mercado de trabalho assalariado que se abriu com o fim da escravidão, né? Então é esse o objetivo, possibilitou que tivesse políticas de inclusão dessas populações imigrantes e elas que vieram para cá como pobres, hoje são classe média alta. No espaço de pouco mais de 100 anos,
tiveram uma ascensão social significativa, a ponto que, segundo dados do IBGE, né, o padrão socioeconômico da população oriental no Brasil é superior à do Japão. O japonês vive melhor no Brasil do que no seu país de origem, ok? Esse é dado do que eu estou falando. Vou pegar uma população negra. É verdade. Vamos pegar uma população negra. Tá? Chegou muito antes, não eram pessoas pobres, eram pessoas qualificadas, né, qualificadíssimas, a elite da África para cá, escravizada, continua na mesma situação. Essa é a diferença. Foi mudado, tá? Chegou 500 anos aqui, tá na mesma situação. E um que chegou a 100 anos, eram pobres, subiram. Né? Eu peguei Japão, podemos pegar os italianos, espanhóis, etc. Todos tiveram uma ascensão social bastante significativa. Estou falando isso, não estou desconsiderando, né, a importância dessas colônias, não estou desconsiderando as dificuldades que elas enfrentaram, mas elas tiveram um tratamento por parte do Estado muito diferente do que é a população negra. Então, isso explica por que essas comunidades tiveram uma ascensão meteórica muito maior do que a população negra, que está estacionado no mesmo canto, subiu muito pouco. Tá? Essa é a diferença. Então, veja, preconceito pode ter. Agora, racismo é contra a população negra. Ponto. Acabou. Tá? Não que a gente é coitadinho, é uma questão objetiva, histórica. É só você analisar os dados, analisar a história do Brasil, analisar o que é o capitalismo. O racismo é contra a população negra. E aí, então, né, diante disso, como é que o racismo se expressa, né, contra a população negra? Aí eles manifestam preconceito, um comportamento preconceituoso, né, que aí, evidentemente, contra vários outros grupos, mas é isso, o racismo comportamental. É o fato, por exemplo, né, o caso que aconteceu com você no banco, isso é o racismo comportamental, o cara não gosta do seu cabelo, né, ou você vai no restaurante, o garçom não te atende bem, né, o policial te trata mal, tá? Isso é o comportamental. Só que ele se conecta, nesse caso comportamental, se conecta a uma dimensão institucional. As instituições, elas são racistas. Então, por exemplo, quando você tem a Lei 10.639/03, aprovada há 17 anos, é uma lei que altera, inclusive, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a lei maior da Educação Nacional. Então, é obrigatório todo o sistema de ensino, público e privado, a ter os conteúdos definidos na Lei 10.639. Se não tiver isso, é a mesma coisa que não ter português e matemática. Entretanto, segundo pesquisas feitas pelo CERT, já há um tempo já, apenas 1/3 das escolas cumprem mal e mal esse princípio. 70% não cumprem. Por que acontece isso? Porque quem trabalha na educação vê isso, você tem má vontade de gestores, você tem isso não é prioridade numa parte, né, de quem trabalha na educação. Tá? Por que isso? Né? Porque isso é racismo institucional. A estrutura educacional não foi formada para atender isso. Da mesma forma, você tem já há mais de 30 anos a Lei K.O., que torna o racismo como crime inafiançável, imprescritível. Quantos estão presos? Ninguém. Por que ninguém está preso? Porque quando você vai denunciar um crime como esse, vai ter má vontade do delegado de polícia, você vai ter má vontade do Ministério Público, vai ter má vontade da Justiça. Por que isso? Porque a instituição, justiça, polícia, etc., ela é racista. Então isso é um racismo institucional. As instituições são assim. E por que elas são assim? Porque elas se conectam com uma estrutura social do capitalismo, né? Porque garante o quê? Privilégios materiais. Então, o racismo estrutural, veja, ele existe por quê? Porque certos segmentos têm privilégios materiais e políticos, etc., em relação a outros, né? Então, veja, uma pessoa branca, por exemplo, por que uma pessoa branca não fala que racismo é importante? Que para ela, raça não é importante. A raça não é nenhum tipo de obstáculo. Pelo contrário, né? Ela abre portas. Então, para ela, raça é uma coisa que é muito comum, né? Você vai pegar uma pessoa branca e falar, eu não tenho raça, não existem raças, a raça humana. Lógico, para ela é tudo bem, não é problema para ela. Não dá problema para ela. Então, o professor Silvio fala sobre isso, né? Que o Brasil é um país racista sem racistas. Isso, as pessoas mostram isso, né? Já fez várias pesquisas que mostram. Todo mundo fala que tem racismo, mas ninguém fala que é racista, né? Porque o racismo é exatamente esse aspecto. O estrutural, ele não tem um sujeito, não tem uma pessoa lá que está praticando. A estrutura é assim. Tá? A estrutura é assim. Uhum. Por exemplo, né, como é que você vai perceber o racismo estrutural? Vai pegar, no ano passado, foi aprovada a reforma da Previdência, que impôs a idade mínima para se aposentar.
né? Essa nova regra da Previdência, ela é racista. Por que ela é racista? Não porque ele existe lá, está colocado lá, não, o negro não pode se aposentar. Não escreveu isso. Não está lá explícito isso. Né? Por que ela é racista? Porque é o seguinte, porque em função, né, da estrutura social brasileira, a população negra tem uma longevidade menor que a população branca, então essa população negra vai ter mais dificuldades de cumprir esse requisito colocado pela Previdência Nova, né? E aí ele vai se aposentar, vai trabalhar até morrer. Se aposentar. E o branco, como ele vive mais, ele vai conseguir atingir esse direito. Então, nesse aspecto, essa reforma da Previdência é racista, embora não escreva no seu texto, não está explicitamente dizendo que ela é racista. Então, o racismo estrutural, ele tem esse ocultamento na sua expressão. Tá? Mas ele acontece porque a estrutura social ela é racista. Nesse sentido, também podemos trazer o exemplo da mulher negra, né? O senhor também fala sobre esse exemplo especificamente, sobre o trato tributário no Brasil, com esse tal de a tributação regressiva, né? Onde a mulher negra, que está na base da pirâmide socioeconômica brasileira, então nós temos até um escalonamento, quem mais ganha é o homem branco, depois vem a mulher branca, depois vem o homem negro, depois vem a mulher negra. E a mulher negra acaba pagando percentualmente os mesmos tributos, proporcionalmente, do que o dono do Banco Itaú, por exemplo. Então, ela acaba sendo prejudicada, mesmo pagando o mesmo percentual, porque ela está na base da pirâmide. Ela ganha menos que todo mundo e paga a mesma coisa. E como é regressivo? Tá? Então, bom exemplo. Até o Silvio também faz esse exemplo. E uma outra coisa, pode pegar o coronavírus, né? Quando o coronavírus surgiu, né, sempre não, precisa ser democrático, não tem classe social, vai ser não é democrático. Teve um programa na Farofa Crítica falando isso. Ele não é democrático, ele atinge preferencialmente a população da periferia, a população negra. Né? E veja que interessante, vamos pegar as medidas de contenção do coronavírus. Qual que é a mais adequada, né, mais recomendada? É o isolamento social, tá? A quarentena, o isolamento social. Ora, como é que você pode pedir, né, para uma população que está precarizada no trabalho, ela tem que trabalhar, uma parte trabalha de bicos, trabalha como domésticas, diaristas, mulheres negras, trabalha como camelô, né, como motoboy, etc. Né? Se não trabalhar, não ganha. Não é um salário fixo, nem para a produção. Precarizou o trabalho. Tá? Inclusive, a reforma trabalhista no ano passado, postou mais ainda, identificou essa precarização do trabalho informal, né? Piorou a situação. Então, veja, como é que você pode falar para essa pessoa para ela ter que ficar em isolamento social? Eu escrevi um artigo na Ponte, em abril, logo no começo do coronavírus, que, olha, vai chegar o seguinte, a opção para a população negra, ou ela morre do coronavírus, ou ela morre de fome. Essa opção está sendo colocada. Então, é muito interessante isso, né? E nós estamos observando agora. Por que está aumentando, né, a disseminação do coronavírus nas periferias? Por causa justamente disso. E qual é a narrativa dos meios de comunicação de massa, dos homens do poder? A população brasileira não respeita a quarentena, não quer fazer isolamento social, como se fosse culpa dela. Né? Veja, ela está fazendo isso, está sendo forçada a fazer isso, porque as condições colocadas, objetivos colocados para ela, o forçam a fazer isso. Ela tem que trabalhar. Se não trabalhar, ela não come. É simples assim. É simples assim. Né? Não tem outra forma. Né? Então, e a coisa muito interessante ainda, né? Diante dessa narrativa construída, desde abril, a população não respeita, é baixo, isolamento social, está crescendo, né? Veja, primeiramente, né, os hospitais de campanha em São Paulo foram feitos na região central, embora a maior incidência de coronavírus seja na Zona Sul, na Brasilândia, foi feita onde? No Anhembi e no Pacaembu. Né? Por quê? Não foi feito lá na Zona Leste. Vai fechar, o Pacaembu já vai fechar. Vai fechar, então. Porque ó, já resolveu ali, né? Quem faz ali no campo do Corinthians, no Itaquera, por exemplo, no Itaquerão, né? O governo até ofereceu até, né? Faz lá, né? Por que não faz na Brasilândia, onde é a maior incidência de morte, etc. Não foi, né? Então essa é uma questão, tá? E é interessante também, e outra coisa, né? Que essa narrativa, a população não respeita a quarentena, não respeita tal, aí tá indo para a periferia, então a população está sendo culpabilizada pela disseminação maior do coronavírus, e agora que sai da região central para a periferia, flexibiliza. Por quê? Porque esse sujeito negro da periferia não é gente, não é importante. Já protegemos o pessoal do Jardim Paulista. Então agora pode abrir. Sim. O professor trouxe dados aí do CERT, para quem não sabe o que é o CERT, é o Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, que traz dados estatísticos aí sobre a população de modo geral e, sobretudo, a população negra também. Professor,
O senhor então falou sobre a distinção, né, preconceito, racismo, aí você trouxe aqui uma reflexão sobre racismo estrutural, e aí tem também o comportamental que se dá nas relações cotidianas, né, de Sim. parte a parte, de pessoa a pessoa, né? Piadas, comportamentos, exatamente, é isso mesmo. E o institucional, então, vai... Porque, na verdade, o que acontece? As leis a Lei CAO, por exemplo, ela, no limite, ela penaliza o comportamental. Tá? Então, o comportamento tem uma pessoa, né? Então, veja, esse tipo de... É muito interessante a gente pegar isso, né? Porque esse tipo de atitude, né, está tendo mais visibilidade hoje. Né? Então, a mídia denuncia, etc., né, comportamentos preconceituosos, racistas, estão saindo na televisão. Então, há esse tipo de coisa. O problema é que pode ficar só nisso. Vamos pegar o caso aí do George Floyd, né? O problema não é só o policial que matou o George Floyd, tá? Não é só isso. Tá claro, tem que ser punido, julgado. Mas não é só você julgar e punir não resolveu o problema. Não é só isso, tá? O problema é uma lógica da corporação policial, institucional, portanto, né? Que permite, possibilita que haja policiais como esse que matou o George Floyd. Tá? Então não é a posição dele apenas, né? É o fato de existir essa lógica da corporação. E numa dimensão superior, estrutural, né? Veja, é uma lógica social nos Estados Unidos hoje que tem deixado a maior parte da população negra na miserabilidade. Então é muito interessante, né? Essa frase do George Floyd, não consigo respirar, eu acho que ela sintetiza justamente o sentimento da população negra no mundo inteiro. A população negra não consegue respirar. Não só pela violência policial, mas não consegue respirar porque não há comida, que não há emprego, não há condições sociais dignas. Isso que faz que a gente não consiga respirar. Sim. Professor, nós vemos que, por exemplo, a Lei Maria da Penha, uma das grandes conquistas que a gente teve aqui no Brasil, ela tem funcionado razoavelmente bem, né? Ela tem tido uma entrada, né, dentro dos processos aqui no Brasil. Nós temos também, quando a gente vai falar sobre o pai, por exemplo, que não paga pensão, né? Isso também é uma coisa que funciona bem. Em 2, 3 dias o cara tá na prisão, né, se ele for acionado. Só mandar 2 beijos aqui pra Tabita Said, que entrou agora, uma saudade dela. Um beijão pra Tabita e pra Patrícia Sueza também que entrou. Beijo para elas. Bem-vindas. Beijo pra elas. Beijão aqui. Saudades. Tabita Patrícia. E aí, professor? Não, tudo bem. Fica à vontade. Aliás, se vocês quiserem participar aqui, mandando perguntas, fiquem à vontade. Aliás, já tem uma pergunta aqui que a Conceição fez aqui, já vou te passar, professor. Mas eu estava dizendo sobre as leis, né? E aí, como o racismo é um crime inafiançável e imprescritível, por que ele não funciona como outras leis, por exemplo, que são também mais recentes e têm minimamente funcionado? E, junto a isso, eu pergunto também, por que essas grandes instituições, por exemplo, a gente viu agora a Premier League tirou o nome dos jogadores das camisas e colocou lá Black Lives Matter, né? Então, vidas negras importam em todas as camisas de todos os times de futebol. Ainda pensando no poder que essas instituições têm, professor, a própria Fórmula 1, né, com toda a gritaria que o Lewis Hamilton faz para tornar aquele esporte mais acessível, mais inclusivo, por que é tão pouco ainda, tão incipiente, professor, esse movimento da sociedade? É a tal da manutenção dos privilégios? Sim, exatamente. Porque, veja, o problema não é... Você pode até impactar comportamentos pontuais, até dá. Então, veja, a discussão racismo não tem uma visibilidade midiática muito grande hoje. As pessoas estão falando, debatendo isso. Isso é importante, né? Quando a gente fala racismo estrutural, você tem privilégio. É redistribuição de riqueza. Aí o bicho pega. Tá, aí o bicho pega. Por exemplo, vamos pegar o seguinte, ó. Vamos pegar o caso do sistema tributário brasileiro. Isso aí é uma coisa terrível, né? Você vai pegar o Banco Itaú, por exemplo, né? A gente falou de 2 anos do Banco Itaú, né? A fundação do Banco Itaú, ela tem uma série de projetos, ela financia vários projetos da debate racial. Eu, por exemplo, participei de um debate no Itaú Cultural sobre racismo nas artes cênicas. Quando houve uma peça de teatro, eu não lembro, acho que a Mulher do Trem, eu não lembro agora, né? Acompanhou os Fofos em encenar e tinha um blackface ali, né? E isso gerou um protesto, né? Tem até uma youtuber conhecida, uma youtuber não, perdão, uma digital influencer, que é colunista da Marie Claire, né? Stephanie Ribeiro,
A Stephanie Ribeiro, né? Desculpe, não é youtuber, não. Ela é uma digital influencer, ela tem uma atuação nas redes sociais, etc. E ela fez um protesto contra isso, protestou, tal, e isso disseminou, né? Esse protesto todo. E aí o Itaú Cultural cancelou a estreia da peça e fez um debate, né, sobre a presença negra nos espaços cênicos, né? No qual estava o Salomão Salomão, eu, a própria Stephanie estava presente também, então o pessoal também da companhia do teatro lá, né? E o debate fortalecido lotou, o Itaú Cultural, né, tudo isso, né? Aí a companhia até reconheceu o erro, né, disso daí, e ia remontar a peça sem um blackface, né? Mas tudo bem, a coisa rolou. Mas veja, então, o Itaú fez isso, né, discutiu, e eu lembro nesse debate que até uma pessoa da plateia, eu acho que ela fez a melhor pergunta, né, ali, né, naquele momento, estava muito tenso o debate, qual o interesse do Itaú fazer esse debate? Que ótimo, que ótimo. Fantástico, né? E o cara do Itaú ficou todo assim, não é bem assim, tudo sem graça, né? Eu acho que a pergunta mais interessante de toda foi essa, né? Entre as várias que tiveram lá. Mas é muito isso, assim, né? Então, agora, veja, esse Banco Itaú faz isso, é claro, né? Tudo isso, a exposição da Abdias, e mostra que não é importante, tá? Tem sua importância. Agora, quando a gente fala no estrutural, isso é muito importante, veja, o que significa? Significa você mudar essa lógica de concentração de riquezas. Então, você falou, nós damos exemplo do sistema tributário regressivo. O Banco Itaú, por exemplo, está disposto a apoiar uma reforma tributária, né, que significa incidir mais tributos sobre patrimônio, sobre dividendos, né, sobre capital rentista e desonerar, né, os bens de consumo de primeira necessidade que são consumidos na sua maior parte pela população negra, mulheres negras, etc. Você topar, aí aliado, né? Eu duvido. Porque ao fazer isso... O tributo na propriedade e detrimento do consumo. Exatamente. Claro, né? Veja, isso não tem jeito, né? O que os empresários falam no Brasil? Não, tem muito imposto. Só que eles escondem, tem muito imposto para a população pobre, não para eles. Eles repassam com o preço. Uhum. É? Professor, a Conceição está... Sim. A Conceição está trazendo aqui outro ponto de conflito e de polêmica, que são as cotas raciais. Queria que o senhor tivesse a sua opinião. Tem muita gente que não entende a questão desse processo reparatório, enfim. Isso causa muita polêmica. Alguns dizem que é mais discriminatório ainda as cotas raciais. O que o senhor pensa sobre isso, professor, para eles entenderem aqui? Porque a discussão de cota racial tem esse problema, essa discussão, porque está pensando no racismo, no comportamento, no preconceito ainda. Né? Aí, racismo contrário, não existe isso. Não existe. Racismo é só quem tem o poder que pode praticar. Tá? Não tem, no limite, pode ter um negro de branco, mas é preconceito dele. Tá? Mas não é racismo ao contrário. Por quê? Porque ele não tem poder, por exemplo, de impedir que esse branco tenha um emprego. Ele não tem empresas. Ele não é dono do capital. Não é dono do poder. Tá? Então ele pode até não gostar. Não gosta de branco. Mas ele não gostar, acabou. Não vai gostar, não vai andar com essa pessoa. Acabou, não gosta, né? Vou dar piada, pode até fazer piada preconceituosa contra branco, pode até fazer. Agora, veja, isso não significa, por exemplo, que o branco vai ser parado pela polícia. Não vai, porque não ele controla as instituições. Então não existe racismo ao contrário, isso é uma bobagem. Isso é bobagem, não existe isso. Racismo é quem tem o poder. Quem tem o poder é o branco, no caso é o branco. Ponto. Acabou. Né? Então quem pode ser racista é só o branco. O negro não pode ser racista, nem que ele queira. Nem que ele queira, não tem o poder para fazer isso. Não tem. Então essa é a questão. Então, a cota racial é para você... É uma política que é de combate ao racismo. Ela não vai combater sozinha, mas é uma combate ao racismo. Por quê? Porque a universidade ela é elitista e ela reproduz as estruturas racistas da sociedade. Né? Então, a universidade pública no Brasil, como ela tem, né, essa forma de seleção de ingresso, tá? Então ela vai privilegiar aqueles que tiveram melhores condições de entrar nessa universidade. E veja, é muito interessante pegar essa discussão, né? Qual que é a argumentação que os anticostas falam? Não, está lá o exame, né? Está colocado o exame, e se você preparar, você passa. É igual para todo mundo, não tem uma discriminação aí, né? Eu digo o seguinte, vamos imaginar o seguinte, vamos pegar uma corrida de Fórmula 1, né? O Lewis Hamilton, campeão mundial de Fórmula 1, né? 6 vezes campeão mundial. Ex-campeão. Com Fusca e o Rubinho Barrichello com a Ferrari. Né? Mesmo o Rubinho Barrichello acaba ganhando. Tá? Essa é a diferença. Né? Que tipo de instrumento, de condições você tem para fazer isso? Né? Então, a cota racial, ela equaliza a condição. Né? Ela equaliza a condição para que todos possam, então,
disputar, né? Porque, veja, o negro ele não vai ter uma garantida. É interessante isso. Quando de cota racial, não vai garantir a vaga para ele, não. Ele vai ter que disputar. Ele vai fazer vestibular, ele vai ter que disputar. Né? Alguns até, outros não. Ele vai disputar a vaga ali. Tá? Não dá qualquer negro entrar, não é? Vai ser assim. Tem uma seleção. Tem uma seleção. Tá? Então ainda vai evidentemente, muitos jovens negros e negras não vão conseguir entrar nem com cota. Porque tem uma seleção ali. Né? Por isso que tem que pensar, ampliar o número de vagas e tudo isso. Né? Então, ainda tem uma seleção. Tá? Então, é uma forma de seleção ser menos excludente do que é hoje. E cota racial não foi uma invenção dos Estados Unidos. Isso é outra mentira. Isso é fake news. Cota racial foi criada na Índia, por conta das castas. Ali começou a cota racial, né? E vou dizer uma coisa também, outra coisa que pouca gente sabe. A maior parte do país tem cota. Tá? A Alemanha tem cota para mulheres na universidade, né? Israel tem cota racial para judeus de origem africana. Uau! Tá? Em Israel, né? Colômbia, cota para sudaneses, por exemplo, né? Os judeus do Sudão. Isso, tem cota racial. Lá na Universidade de Tel Aviv, tem cota racial. Então, eu não sei que o Brasil queria se ler uma. Todos os países capitalistas, tem cota. Tem cota racial, porque sabe, e veja interessante, quem discutiu cota racial não foi nenhum comunista, não, foi um cara liberal, chamado John Rawls. Né? John Rawls é um teórico liberal mesmo, capitalista, que ele fala que a cota é importante para garantir um mercado mais equitativo. Ele é capitalista, ele é liberal. Então isso é cota racial. Tá? Então veja, você tem a discussão de cota racial no Brasil foi muito mal feita. E outra coisa que eu cobrei, inclusive, da mídia, do jornalista, eu sou jornalista, né? De amigos meus. O jornalismo brasileiro não fez um debate adequado de cota racial, pela seguinte questão: colocou opiniões, uma parte contrárias e poucas favoráveis, né? Só que não foi feita a reportagem. Então, argumentações como, por exemplo, não, a cota racial vai aumentar o racismo na universidade. Perguntou para o aluno da universidade se é isso mesmo ou não? Perguntou? Ninguém perguntou para ele. Alguém falou. Não, o branco falou, não, vai ser pior para vocês. Perguntou? Pergunta para o jovem negro na universidade se ele gostou ou não. Você prefere ter mais racismo do que não? Pergunta. Pergunta. Tá? Então é interessante, não teve reportagem de ir lá perguntar, né, qual foi o impacto. Né? Então, assim, se quer avaliar de fato, né, o programa, passa de fato o diagnóstico correto. Não é baseado em opinião e achismos. Né? Professor, a Suzana está dizendo aqui sobre a proporção de contribuições em termos de mão de obra no mercado. Acredito que o número de mulheres negras em subempregos, sem registro, seja maior e a renda familiar são arrimo, seja dada por uma contribuição maior das mulheres do que os homens. A Suzana está dizendo aqui. Perfeito. E a Tabita está dizendo aqui, também está perguntando, né, como vocês veem o incentivo aos pequenos empresários nas quebradas e, ao mesmo tempo, o auxílio e os empréstimos facilitados que não chegam, professor? Então, essa questão. O problema primeiramente, essa questão do empreendedorismo, né? Veja, o microempreendedorismo, ele depende de ação de Estado. Né? Porque o mercado de capitais, o mercado rentista, o banco, por exemplo, ele empresta para aquele que considera ter condição de pagar com juros mais altos. Né? Então, é evidente, né? Empresa da quebrada não tem bens, não tem nada, o banco nem recebe, nem entra lá. Não tem jeito. Tá? Quem recebe não tem garantias, professor, não tem garantias, né? Nenhuma, Quem recebe? O dono vai da Ravan que recebe empréstimo. Esse cara é tranquilo, ele pode ver à vontade, tem capital, etc. E há também uma coisa interessante, aquilo que a Cida Bento fala, do pacto narcísico da branquitude. Né? Ainda que você tenha, né, até uma certa garantia, né, mas os brancos se entendem. Tem que entender um pouco isso, né, funciona na sociedade nossa, né? No geral, assim. Os brancos se encontram. Né? Eles vão tomar uísque no mesmo lugar que eles. Volta, professor! Oi? O senhor travou um pouquinho aí, pode continuar. Tá. O filho do dono de um banco, por exemplo, estão na mesma escola com o filho de um grande empresário. Os caras se conhecem. As esposas deles são amigas. Tal. Eles têm um pacto deles ali. Os herdeiros. Isso. A gente não. A gente tá na quebrada, cara. Então aí não dá. Esse é o problema. Tá? A dificuldade
do empreendedorismo. Então, veja, eu acho os empreendedores negros, né, da quebrada são verdadeiros heróis. São verdadeiros heróis. E aí tem construído circuitos, né, importantes. O que eu acho que é fundamental nós batalharmos, lutarmos por políticas públicas. Que os bancos públicos, por exemplo, criem linhas de crédito a juros, né, subsidiados, ou sem juros mesmo, para financiar esse tipo de ação. Perfeito, professor. Eu vou pegar aqui, o senhor, sei que o senhor também é um admirador desse povo aqui, ó. Os dois pensadores, né, intelectuais e ativistas do movimento negro nos Estados Unidos, o Charles Hamilton e o Stokely Carmichael, que depois veio a se chamar Kwame Ture, né? E eles escreveram aí o celebrado livro lá, o Black Power, né, The Politics of Liberation, de 1967. E eles traziam exatamente isso, que o próprio professor Silvio trouxe na sua entrevista no Roda Viva na última segunda-feira, sobre a importância da questão da visibilidade, da representatividade, mas que isso por si só não é suficiente. E aí a gente tem que achar forma, mecanismo e fazer o trabalho de sensibilização de trazer os brancos para o debate e para a conversa, que isso só vai se transformar a partir de um debate mais amplo. E aí eu me lembrei de como foi o processo, professor, de queda do próprio apartheid na África do Sul. Foi um jornalista inglês que, vendo todas aquelas atrocidades que estavam acontecendo lá nos bairros do Soweto e tudo, divulgou isso para a mídia inglesa e acabou tendo um movimento internacional dos próprios artistas do Reino Unido, como Simple Minds, por exemplo, que fez músicas sobre o Steve Biko, sobre o Mandela, e acabou tendo todo esse movimento para a soltura do Mandela, né, o Mandela Free da época, e aí isso acabou resultando em poucos anos depois na queda do apartheid. Então, se não houver essa conjunção, se não houver esse diálogo e os brancos não vierem para o debate, essa coisa não se transforma nos próximos 900 anos, né, professor? Olha assim, o que é importante nesse debate, nesse diálogo, por exemplo, nessas brancas, é você estabelecer um programa, tá? Uma proposta. Veja assim, por exemplo, você vai pegar o programa como é que é o programa do CNA, né, do Congresso Nacional Africano? É muito interessante o programa, né? A bandeira do CNA era um homem, um voto, tá? É muito interessante. Eles não falavam o negro contra o branco, é um homem, um voto. Um homem, um voto. Claro, né? Um homem, um voto, evidentemente, a população negra, a maioria, toma conta ali do negócio, né? Então, qual a ideia? Né? Que a leitura do CNA que o Mandela representava, né, naquele momento, era que o apartheid significava algo não democrático, excluindo a maioria da população do sistema de poder. Né? Essa é a questão que ele apontava. E exatamente isso é no Brasil. O apartheid do Brasil invisível, o apartheid não oficial, ele está excluindo 54% da população. Né? Então, esse debate a gente tem que fazer. Inclusive, mostrar... Por isso que é importante você transcender a dimensão comportamental do racismo. Tá? Não estamos discutindo comportamentos, não estamos discutindo intolerância apenas. Estamos discutindo a estrutura social do país, né, que tem impactos econômicos, políticos, sociais e tudo isso. E é muito interessante isso, né? Que, veja só, uma coisa que eu tenho batido muito, né? Eu sou jornalista, né? Eu sou professor pesquisador, eu estudo comunicação, né? Eu tenho um livro sobre comunicação, sobre jornalismo, tá? E é claro, ao discutir comunicação e jornalismo, a temática racial para mim é central. Tá? Não só porque eu sou um homem negro, mas porque eu acho que é possível, não tem como discutir jornalismo, né, com qualquer outro tema no Brasil, sem discutir racismo. Tá? O Silvio Almeida é um jurista. Ele não é um teórico do racismo, ele é um jurista. Tá? Ele é um jurista. Então ele vai discutir questão jurídica. Então qualquer debate para discutir questão jurídica, Silvio Almeida é um intelectual tão bom, tão até melhor, inclusive, que muitos juristas estão por aí. Ele é um jurista. Tá? Então é muito importante isso. Nós somos intelectuais negros e negras de peso, que discutem educação, saúde, comunicação, né, área jurídica, né, tudo, qualquer coisa. E é evidente, né, que a agenda antirracista ela é central, porque a agenda antirracista está dentro da estrutura. Então essa questão é importante a gente colocar. Tá? A gente tem que começar a debater todos os temas, nós temos pessoas para isso, qualificadas para isso, todos os temas que existem, né, para ter essa temática racial como centro, né? Porque, veja, não dá mais a gente aceitar a gente ficar só na mesinha, no puxadinho. Tá? A luta contra a discussão do racismo não pode mais ser puxadinho dos debates políticos do Brasil. Não pode. A gente tem que rejeitar isso. Tem que estar presente em todas as discussões. Em todas. E nós temos capacidade e competência para fazer isso. Tem que estar dentro de um contexto de agenda, né, professor?
Exatamente. O senhor me fez lembrar uma fala do grande geógrafo Milton Santos, quando indagado sobre porque às vezes ele não falava mais sobre as questões do racismo, né? E ele tinha discorria muito sobre a questão da globalização, que contempla as questões raciais naturalmente, por conta do capital. E ele falava assim, porque é importante falar sobre as coisas que os brancos falam. Exatamente. Isso porque mesmo. Essa coisa de o negro não estar no lugar da intelectualidade é uma falácia. Eu sou geógrafo, então eu estou falando sobre questões da geografia. Isso contempla todo mundo. Sim. Por exemplo, a gente fala, na minha área de comunicação, fala muito da mídia alternativa, né? A mídia alternativa. Aí vai falar do Intercept, vai falar a revista Fórum, Brasil das 4. Eu acho ótimo, colaboro, inclusive, com eles. Né? Com a Fórum eu colaboro, tal, né? Mas tem uma Alma Preta, você tem o Nós, Mulheres da Periferia, tem o Blogueiras Negras, ninguém coloca essas mídias, né? Tem aquele da Zona Sul, esqueci o nome agora, agora não veio o nome agora. Mas esses Preferir Movimento, tá? São iniciativas de jovens jornalistas, né, que também se colocam como mídia alternativa, tão importante quanto o Intercept. Vão ter o mesmo recurso, mas tão importante quanto. Tão importante quanto, né? E foi interessante que eu estava no debate né, no ano passado, no Fórum de Democratização da Comunicação, lá em São Luís, né? Convidado aí por uma amiga, a Renata Miele, amiga minha. Né? Aí uma mesa está com eu, ela e o Leandro Demore, do Intercept. Tá, né? Depois famoso por causa da Vaza Jato e tal. E eu aponto exatamente isso. Né? Então, interessante isso, né? Então, de repente, pega só essas agendas, né? Essas grandes mídias, né? Mas é a mídia alternativa negra, preta, que também debate política. E aí foi justamente isso que o Leandro falou assim, mas você só faz sobre racismo. Eu falei, não, senhor, eu faço de tudo. É essencial. Sim. Professor, tem uma coisa que me incomoda muito, já perguntei isso, inclusive, a outros entrevistados aqui, numa questão mais ampla e trazendo também para a questão humana de modo geral, que é a opinião sua muito particular, eu queria ouvir. A minha sensação como cidadão, como brasileiro, é que nós estamos muito pior que muitas nações que têm muito menos recurso, que têm muito menos, inclusive, pujança econômica, né? E eu atribuo isso, muito particularmente, a uma total e completa incapacidade nossa como nação, e, claro, pensando também nas lideranças, nos gestores, de dialogar e de colocar o país numa direção que seja próspera, que contemple todo mundo. Vamos falar, por exemplo, uma coisa muito específica e atual que a gente está vivendo, a gestão nossa que nós estamos fazendo dessa pandemia é a pior possível, eu vejo, porque a gente conseguiu chegar num patamar e virar exemplo internacional de algo a não ser feito, a não ser seguido, né? O segundo país em maior número de casos, o segundo país em maior número de mortes. Então, a gente virou referência do que não deve ser feito, né? E pensando também nas agendas econômicas, nas agendas sociais e toda a nossa dimensão internacional, que o Brasil chegou a ter um papel preponderante nas principais discussões, nos fóruns econômicos e tudo, hoje a gente é motivo de chacota. Professor, por que a gente não consegue? Tem um monte de coisa, né, para levantar, assim. Veja, no ano passado, eu participei de um congresso em Montreal. Né, eu estava com a minha esposa, tem uma passeata de imigrantes, não sei se imigrantes árabes estavam protestando contra a lei de imigração no Canadá e tal. Foi muito interessante, né? Eu estava observando, eu estava na janela, tava que frio, nossa, o país frio da porra, tá doido. Eu estava vendo pela janela, né? Às 5 da tarde, aí estava tendo a passeata, e logo atrás estava a polícia, né? Os policiais. Muito interessante a postura da polícia. Ela estava garantindo o direito à manifestação, passando os carros, dando segurança para a passeata. Né?
Por que eu estou colocando esse exemplo aí? Para mostrar que nós temos um contexto no Brasil muito complicado, de uma estrutura de Estado extremamente opressiva. Tá? Opressiva. Uhum. Né? Então, por exemplo, aqui no Brasil ainda está consolidada a ideia que os conflitos sociais são casos de polícia, não de política. Né? Você pega, por exemplo, assim, como é que o noticiário de rádio, televisão, noticia uma passeada, um protesto de professores da Paulista, por exemplo. Né? Olha, tem um protesto na Paulista, o trânsito está sendo complicado. Não vai ver por que o protesto, o que motivou aquilo, como é que está a negociação, não. Né? Então a ideia é um incômodo, é uma balbúrdia e justifica, portanto, no imaginário, que vai lá dar porrada e para destroça, atrapalhando o meu dia a dia. Tá? Então essa é muito interessante você observar como é que você tem uma cultura política no Brasil consolidada, que qualquer coisa que sai fora da ordem tem que ser na porrada. Né? Por isso que no Brasil a democracia ela é incipiente, não há democracia no Brasil, a democracia é só formal. Né? E eu sempre digo, na verdade não sou eu que digo, né? Quem diz é a minha organização, faz parte de uma chamada Rede Quilombação, uma entidade que eu ajudei a fundar em 2013, e a gente tem um seguinte lema: a democracia não chegou na periferia. Tá? Porque a periferia vive ainda em estado de sítio. A periferia vive com prisões ilegais, a periferia vive com execuções extrajudiciais, a periferia vive com invasões de domicílios sem mandado de busca, porque vai lá dar pontapé e entra, sem mandado. É a tua casa. Né? E formalizou essa prática policial. Tá? Então, veja, não tem democracia na periferia. Então, uma situação como essa, de uma ditadura informal, particularmente na população periférica, é muito complicado você exigir que a população se levante sempre. Ela tem medo. Ela é controlada pelo medo. Tá? Por isso que é muito difícil. Né? Eu sei que há uma certa angústia. Eu vi muito isso. Lá nos Estados Unidos só protestou aqui, não consegue. Tal. É muito complicado. Né? Essa opressão é muito forte. Além do que, nas condições sociais mesmo é muito complicada. O pessoal batalha para a sobrevivência. Né? Vai pegar um pico, pegar a grana e comprar o pão do dia a dia. Então é muito complicado. Mesmo assim, veja, isso que eu quero chamar atenção. Mesmo assim, você tem uma população que, no início do século XX, a projeção das elites era chegar a 2000 com zero de negros. O branqueamento. Chegamos a 54%. Então, derrotar. É a eugenia, né? É a eugenia. Derrotamos a eugenia. Somos a maioria. Né? E ainda assim, por exemplo, né, práticas culturais, né, da população negra, afro-brasileira, por exemplo, eram criminalizados no século XX, sobreviveram, então aí, escola de samba, terreiros de candomblé, casa de candomblé, a capoeira, está presente ainda. Né? Isso para mim é resistência. Tá? Isso é movimento negro, isso é movimento social. Tá? A existência dessas práticas, a existência é resistência e isso é movimento social. Tá? Então é importante a gente olhar um pouco mais com mais calma, tudo isso, olhar com mais amplitude isso. Né? E entender a dificuldade nossa de mobilização muito em função do Estado brutalmente opressor. Diante disso, o que eu acho que o nosso desafio, né, como lideranças, né, é ver como é que a gente articula essa experiência de resistência dentro das condições aí que nós temos de opressão brutal do Estado para resistir e construir um projeto novo. Então tem que ver os espaços possíveis, articulações possíveis e tudo isso. Sim. Professor, o senhor é um grande intelectual e grande acadêmico, mas vou fazer uma pergunta cabulosa aqui, vou usar uma gíria, vou fazer uma pergunta cabulosa. Vai lá. Para o senhor aqui. O senhor acha possível que nós tenhamos no Brasil um cenário como o que aconteceu nos Estados Unidos e que nós tivemos a eleição de um presidente negro e, considerando as lideranças que nós temos aqui no movimento negro brasileiro, o senhor acha isso possível? E, se vier, essa famosa pergunta 3 em 1, e se vier a acontecer, qual você acha que seria o impacto disso na sociedade brasileira? Então, eu assim, se tiver uma liderança negra antirracista, né, acho que é possível sim, não vejo isso como algo impossível. Aliás, pelo contrário, acho que a única saída para o Brasil, nós temos sim, uma liderança negra, homem e mulher negra, com uma agenda antirracista para a transformação social do Brasil. Né? Eu acho que não só possível, como necessário. Então, vai depender de uma série de fatores, né? Primeiramente, né, de uma politização maior da população negra, né, da gente fortalecer o movimento social negro, das lideranças de esquerda brancas atentarem para essa questão.
Né? Eu, inclusive, vejo, não é possível construir uma esquerda no Brasil se não for uma esquerda negra. Não adianta. Não adianta. Tá? A derrota aí em 2016, a derrota mostrou isso. Se a gente não articula, quando digo esquerda negra, não é só ter negros nas candidaturas, mas uma agenda antirracista como central. Tá? Uma agenda antirracista anticentral. Se não tiver isso presente, né? Eu só para um parênteses aqui, no ano passado, no ano retrasado, né, eu fui chamado para uma feijoada para conversar com o Guilherme Boulos, em março, quando ele queria ser candidato a presidente da República, né? Aí veio falar comigo, uma feijoada, até o Juninho fez intermediação disso, tal, uma conversa muito interessante, né? E aí ele falou, aí ele perguntou, eu gosto muito negro, tal, eu presenteei com um livro meu sobre isso, né? E aí eu falei para ele assim, você já olhou a base do seu movimento, o MTST? E ficou olhando minha cara assim, são mulheres negras, olha o seu movimento. Quem tá lá? Mulheres negras. Então, o que eu estou falando é uma coisa que compete a você também, toca em você. O seu movimento de mulheres negras. Quem está nos assentamentos? É simples assim. Né? Então, não estou falando uma coisa que é a parte. Então, agora, falta essa percepção. Como a parte das verdades são brancas, é muito interessante isso, né? A base é negra e feminina. E a cúpula é masculina e branca. Né? Vai masculinizando, branqueando, à medida que vai chegando no topo, porque no topo você negocia com o Estado, é interessante isso. E na base, né? A negrada está segurando na bronca, né? Mulheres negras estão segurando na bronca, né? Então, se essa liderança não perceber que essa base é negra e feminina, e você tem que fazer uma narrativa dessa base, você olhar para isso, você não vai sair desse imbróglio. Não tem jeito. Né? E pior ainda, a gente está observando, você tem outros segmentos que estão cooptando parte dessa base, que estão oferecendo uma narrativa muito mais, mais sedutora. Por exemplo, essas organizações neopentecostais. É isso, nós estamos perdendo parte dessa população nossa. Hoje é uma parte, eu vi uma pesquisa sobre isso, das pessoas que atuam nas igrejas neopentecostais são mulheres negras. São mulheres negras. Por quê? Porque o discurso deles conseguiu tocar em alguma coisa, apresentar uma alternativa para as mulheres negras. Aí a gente perde mesmo. Não tem jeito. Eu entendo quando o senhor diz sobre a importância de ter um presidente negro, mas com uma agenda antirracista, né? E eu me lembro de quando, logo quando o Obama foi eleito, ele foi participar do programa do David Letterman, né? O famoso apresentador lá americano. E logo quando ele sentou na poltrona, que é um cenário bem parecido com o cenário lá do Jô Soares, né? Logo que ele sentou na poltrona, o David Letterman perguntou para ele: e aí, seu Obama, parabéns, tal, como é que você está se sentindo como o primeiro presidente negro dos Estados Unidos? Ao que ele respondeu: eu queria responder como é que eu estou me sentindo como presidente dos Estados Unidos. Isso. Exatamente. Boa resposta. Professor, com isso eu queria finalizar aqui agradecendo. Foi um bate-papo incrível. Eu sabia que ia ser muito bom, mas eu estou achando que foi assim maravilhoso a minha sensação, porque o senhor ajudou a elucidar muitas questões em tão pouco tempo. Eu acho que se fosse a gente estivesse na USP, seria a aula de um curso de 3 meses do senhor lá. Falar sobre tudo isso. Eu acho que as pessoas também puderam ter uma melhor compreensão de todos esses aspectos que perpassam a nossa sociedade de norte-sul, de leste a oeste, né? E então o senhor enriqueceu muito essa minha série de lives que eu estou fazendo aqui nesse programa Interfaces, como eu estou chamando, na sua 11ª edição. Professor Denis Oliveira, muito obrigado por essa honra que o senhor me concedeu de participar aqui. Vou deixar essa live aqui gravada, depois vou subir para o YouTube, vou mandar para o senhor, depois o senhor pode guardar e mandar para quem o senhor quiser compartilhar também. E espero encontrá-lo em muitas aulas presenciais, professor. Por favor, dá muito mais. Vai te abraçar, tocar, né? Vai ter papo, mais legal. Não, esse negócio de Google Meet, de Zoom, já deu. Verdade. Deixa um beijo a todos. Um beijo a todos. Eu peço para vocês entrarem no meu site, denisoliveira.info. Lá tem textos meus ali à vontade. Denis com 2 N's. denisoliveira.info. Aí tem vídeos meus, lá estão todos disponíveis lá. Inclusive, eu deixei disponibilizado uma aula de jornalismo que eu dou para os alunos de graduação da USP,
Peguei como de aula online, né? Gravei todas as aulas, estão lá abertas, quem quiser ver, tá lá. Ótimo, professor. Eu vou aproveitar também e convidar todos os seus amigos aí, seus seguidores que estiveram conosco aqui, para também seguir aqui a Bombeleira. Nós estamos aqui no estúdio ainda fechado, mas a Bombeleira tem uma agenda também muito importante dentro da questão da diversidade. Aqui na Bombeleira a gente prega que a gente pode e deve e consegue fazer todos os tipos de pessoas dançarem. Então nós temos aqui todos os nossos professores de todas as etnias, de todas as religiões, de todos os gêneros, e aqui a gente funciona muito bem, a gente prova que tudo que se diz ao contrário é pura falácia e medo de ser feliz, professor. Então, convido a todos a virem fazer parte da Bombeleira. Segue a gente aqui, acompanhe tudo que nós estamos fazendo aqui, ainda em espírito e com a nossa agenda online, mas logo, logo a gente está aí de novo nos eventos, nos shows, nos palcos. E, professor, espero poder revê-lo em breve, com livro físico. Professor, o que isso aqui quer dizer? Sair desse movimento online um pouco e voltar para o mundo do contato. Obrigado, professor. Ótimo final de semana para o senhor. Até uma próxima. Obrigado. Beijo a todos. Valeu, gente. Tchau. Valeu.